né, de 500 mil exemplares, pode ser um livro de alto valor literário. E um livro de pequena tiragem pode ser um livro, vamos dizer, modesto ou até medíocre. De modo que não se deve medir a importância de um livro, né, pela sua tiragem. Nós vivemos numa época em que, com essa história de teoria literária, de análise exaustiva dos textos, etc., a literatura para os jovens estudantes virou uma espécie de suplício. Né? Os professores, em lugar de ensinar as crianças e os jovens, né, a amar a literatura, né, eles ensinam a fazer com que a literatura seja um enigma, seja alguma coisa misteriosa, não digo misteriosa, alguma coisa enigmática que tem que ser decifrada. Né? De modo que eu sou pela volta original ao texto, à história. Se eu tivesse um conselho a dar a um jovem, eu diria: leia A Ilha do Tesouro e Dom Quixote. O senhor considera, então, que os professores são inimigos da literatura? Quando não são inimigos da literatura, são inimigos dos escritores, inclusive porque muitos professores querem ser escritores. Eles pensam que uma apostila é um ensaio, quando não é verdade. Escrever um ensaio é um privilégio dos escritores. O senhor já lamentou que a poesia hoje é uma atividade clandestina, um segredo de família. Por quê? É porque o mundo mudou muito, surgiram outras linguagens, o rádio, né, o jornal o jornal de massas, a televisão, o disco, né, o livro eletrônico, etc. De modo que o poeta, e ao mesmo tempo o próprio sistema de difusão da cultura no Brasil mudou. Por exemplo, você notou que nós não temos mais críticos literários, né? Um jovem poeta, por exemplo, né, quando eu surgi, por exemplo, havia Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Álvaro Lins, né, Wilson Martins, né, que me reconheceram, de modo que eu pude sair do anonimato e me tornar uma figura pública, na verdade, de modo que hoje não ocorre isso com nenhum poeta. Quer dizer, o juiz literário do poeta é o repórter do segundo caderno, né? De modo que E eu tenho a impressão que isso atrapalha muito. Daí você vê, por exemplo, você não conhece os jovens poetas no Brasil, se é que eles existem. Né? A literatura, poucos são os poetas brasileiros conhecidos, né? E nós vivemos num tempo muito diferente. Inclusive, o problema não é só no Brasil, também nos Estados Unidos, na França, né? Não há mais aquelas grandes figuras literárias, de modo que o poeta não tem mais aquele lugar, aquele grande lugar privilegiado que tinha, né? E o Brasil também paga por isso, né? Antigamente, por exemplo, vinha gente de Minas Gerais, né, só para ver o Olavo Bilac passar na avenida. Hoje ninguém vem nem de Nova Iguaçu para ver um de nós passar na Avenida Presidente Wilson. A poesia também mudou. Hoje a visão que você tem da poesia é uma visão diferente. Por exemplo, eu noto nos jovens poetas, né, quando eles me mandam livros, né, que é uma visão que eu tenho muito, vamos dizer, escassa da atual literatura brasileira, porque na literatura brasileira eu me situo como um produtor de textos e não como um consumidor, né? De modo que, naturalmente, dada a minha condição, as minhas leituras são diferentes, né? Em certo sentido, eu leio o que ninguém lê, o que poucos leem, né? Mas o que eu noto no jovem, por exemplo, é que eles não têm o senso da tradição literária. Eles não leram Dante, não leram Camões, não leram Shakespeare, entende? E isso não é culpa dele, é também uma culpa, talvez, do sistema educacional, que começou as escolas começaram a privilegiar o presente, como se o Brasil tivesse iniciado com a Semana de Arte Moderna, entende? De modo que isso eu acho que se reflete nos jovens, né? Qual é a grande pergunta para a qual o senhor não encontrou resposta até hoje? Se Deus existe ou se Deus não existe. Porque se Deus não estiver em seu coração, não adianta perguntar. Não há pergunta que possa responder, entende? Não há resposta para essa pergunta, né? Se Deus não estiver em você, né, Deus não está fora de você. Porque não é pergunta.